Olá, pessoal. Espero que estejam todas bem. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito de prosperidade, de saúde e harmonia na nossa vida. Coisas que realmente é a base de uma vida abundante, de uma vida boa, de uma vida gostosa, de uma vida que é digna de ser vivida. Então hoje eu quero falar com você a respeito da necessidade que nós temos de mudar a nossa mentalidade com relação ao dinheiro, com relação à riqueza, com relação à prosperidade. Eu não sei porquê, mas algumas pessoas, elas têm medo de progredir na vida, elas têm medo de enriquecer, elas têm medo de se melhorar. Elas querem permanecer naquele estado ali em que ela se sente numa zona de conforto. Mas, na verdade, não é uma zona de conforto boa. É uma zona de conforto que está destruindo a tua vida, que está te impedindo de progredir, que está te impedindo de melhorar, que está te impedindo de ter coisas boas na tua vida e na vida das pessoas que te acompanham nessa jornada aqui nesse planeta. Eu queria contar uma história que tem a ver com a mentalidade de abundância, uma mentalidade voltada para o enriquecimento. Eu acredito que várias pessoas conheçam alguma história de alguém que ganhou na loteria, ganhou na Mega Sena, ganhou valores elevados, mas perderam tudo e voltaram a ter dificuldades financeiras, voltaram a ficar pobres, voltaram a empobrecer e a viver situações humilhantes. Tem um caso de um rapaz que ele tinha 18 anos quando ele ganhou na Mega Sena. Apesar da idade, ele tinha 18 anos, era bem jovem ainda, mas ele não tinha nenhum preparo para trabalhar com dinheiro. Ele vinha de uma família muito humilde. Eu acho que se vocês procurarem essa história na internet, vocês vão encontrar. Ele tinha 18 anos quando ele ganhou na Mega Sena. Aí ele se hospedou no Copacabana Palace com várias pessoas. E ele pagava tudo. E foi muito rápido que ele voltou a empobrecer. Apesar de que a mãe dele pedia, a mãe dele implorava para que ele tivesse mais cuidado com o dinheiro. Considerando que era uma família muito humilde, uma família muito carente, muito pobre, então eles não tinham muitos recursos financeiros. E ele não obedecia, ele não ouvia a mãe dele. Ele achava que ele tinha que curtir a vida. Ele achava que ele tinha que ser feliz, que o dinheiro era dele, que ninguém tinha que se meter. Resultado, essa história ela retrata a mentalidade de algumas pessoas com relação a dinheiro. Nós temos que ter muito cuidado com as crenças que nós alimentamos com relação a dinheiro. A moral dessa história, na verdade, esse rapaz que eu estou contando a história, ele perdeu tudo que ele tinha,
voltou a ficar uma pessoa muito pobre e voltou a morar com a mãe. Eu assisti essa história na televisão, a mãe dele chorou, ele chorou também, mas enfim, quando a gente não tem cuidado com o dinheiro, quando a gente não tem um preparo para trabalhar, para lidar com o dinheiro, a probabilidade de que nós nunca tenhamos, ou então de que se nós tivermos nós vamos perder, é muito grande. É por isso que é importante nós pensarmos em fortalecer a nossa mentalidade. Antes de ter dinheiro, antes de construir uma casa, antes de construir um prédio, nós devemos construir um alicerce. Nós devemos construir uma fundação para depois, então, levantar um prédio. Não adianta construir um prédio sem uma boa fundação, que ele vai ruir, ele vai cair, ele vai ser destruído. É o que acontece quando a gente recebe dinheiro, ganha um dinheiro muito fácil. A gente não está preparado e a gente com certeza vai perder. Isso já aconteceu várias vezes. Tem muitas pesquisas em cima disso que dizem que das pessoas que ganham em loteria, ganham prêmios na Mega Sena, mais de 70% eles perdem tudo nos primeiros 5 anos. Então é muito grave, por isso que nós precisamos nos preparar para saber trabalhar com o dinheiro. A maioria das pessoas, algumas pessoas, elas se preparam para ficar naquele jogo de cintura ali. Vou economizar aqui, vou colocar dinheiro para cá, vou tirar o dinheiro daqui, vou colocar para ali. Fica fazendo esse malabarismo com o dinheiro para ver se o dinheiro rende e chega até o fim do mês. Mas, na verdade, isso não traz nada de bom para ninguém. Quando eu comecei a estudar sobre finanças, há uns 15 anos passados, eu comecei a ler uns livros que me indicaram, que por sinal eram livros muito ruins, que eles diziam assim, mas como eu não sabia nada, eu achava que estava certo, mas dentro do meu coração eu sabia que não estava. Os livros diziam mais ou menos assim: se você tomar um cafezinho, você corre e anota. Se você tomar uma água na rua, você corre e anota. Se você comprar uma fruta, você corre e anota. Se você comprar um sanduíche, você anota. Que é para você saber onde é que você está gastando seu dinheiro. Isso é uma coisa tão boba, sabe? Isso é uma coisa tão boba que, na época, eu pouco sabia de finanças, mas eu sentia que aquilo ali estava errado. Não faz sentido nenhum para mim tomar uma água, tomar um café e sair correndo para anotar. É uma coisa assim meio estranha. Eu não consigo fazer isso. Na verdade, depois, estudando muito, lendo muito, fazendo muitos cursos concernentes a finanças, eu estudando, lendo, me aprimorando, eu fui perceber que, na verdade, não é assim. Não é economizando que eu vou conseguir enriquecer, muito pelo contrário. Economizando, eu só estou transmitindo para o meu inconsciente uma mentalidade de escassez. Eu só estou criando dentro da minha cabeça uma mentalidade de escassez. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. É só mentalidade de escassez. Na verdade, o que nós temos que ter é uma mentalidade de abundância. O que é que eu posso fazer hoje para que eu consiga fazer mais dinheiro? É essa que é a mentalidade correta. Hoje eu ganho R$2.000. O que é que eu posso fazer? Qual é a habilidade que eu tenho? Qual é a facilidade que eu tenho
Qual é o talento que eu tenho para conseguir criar alguma maneira de fazer mais dinheiro? Eu sei fazer bolo, eu sei cortar cabelo, eu sei fazer unha em gel, eu sei tosar cachorro, eu sei cuidar de jardim, eu consigo levar cachorro para passear, eu consigo fazer um trabalho de um diarista. O que eu consigo fazer para que eu possa hoje fazer mais dinheiro? Para a gente descobrir essas habilidades, nós temos que ter um conhecimento de nós mesmos. Eu vejo algumas pessoas falarem assim: ah, eu conheço muito bem fulano, eu conheço muito bem cicrano, eu conheço muito bem a minha mãe, eu conheço muito bem o meu pai. Mas é difícil encontrar uma pessoa que diga assim: eu me conheço muito bem. Eu sei quais são os meus talentos, eu sei quais são as minhas habilidades, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu consigo fazer. São poucas pessoas que realmente se conhecem. E, na verdade, isso é uma coisa muito importante. Para a gente fortalecer a nossa mentalidade com relação ao dinheiro, com relação a finanças, com relação à riqueza, nós temos que ter um conhecimento das nossas habilidades, o que é que nós podemos fazer para que a gente consiga fazer mais dinheiro, verificar quais são as crenças que nós temos com relação a dinheiro, porque tem pessoas que não gostam de pessoas ricas, tem pessoas que não gostam de vendedor. E você sabe que vender é o que vai te enriquecer? Você tem que fazer alguma coisa para você vender? É isso que vai fazer você ter mais dinheiro, você ter mais conforto, você ter mais uma vida mais abundante. Você sabe que é isso? Que é a venda de alguma coisa, de algum produto, ou vender algum serviço, é que vai te propiciar criar uma riqueza para ti, para a tua vida, para a tua família, para as pessoas que estão contigo. É uma das melhores formas de enriquecer, eu acho que é a única, é a pessoa vender. O médico que não sabe se vender, o médico que não sabe vender o trabalho dele, ele está fadado ao fracasso. O dentista que não sabe vender o serviço dele vai ter poucos clientes. O advogado que não sabe vender o trabalho dele também vai ter poucos clientes. Ou seja, as pessoas que sabem vender os seus produtos e serviços são esses que vão se dar melhor na vida. É por isso que muitas pessoas olham e vê que tem muita gente se dando bem e ela não está se dando bem. Aí ela fica: poxa, mas por que eu não estou me dando bem se eu estou vendo que está todo mundo aqui, a maioria das pessoas está conseguindo? É isso, é que a maioria das pessoas conseguem perceber que elas colocando em prática, sabendo vender o seu serviço, sabendo vender o seu produto, elas vão conseguir mais clientes. É muito interessante que a gente entenda que quanto mais a gente cria essa habilidade, essa facilidade de falar de dinheiro, de falar sobre prosperidade, de falar sobre riqueza, a gente cria esse vínculo com a riqueza, a gente cria essa amizade, a nossa vida, ela começa a se abrir, ela começa a entrar naquele ciclo daquela energia do dinheiro. Isso dá para perceber muito. Isso é muito importante que a gente consiga ter um relacionamento,
ter crenças boas com relação ao dinheiro, com relação às pessoas ricas, com relação à riqueza. A Bíblia, ela está cheia de passagens que falam sobre a riqueza. Tem uma parte da Bíblia que é o Mateus, se eu não me engano, que ele fala que fala da parábola dos talentos. Aquele que tem mais, que sabe investir, aquele mais será dado. Aquele que tem pouco e tem medo de investir, até o pouco que ele tem lhe será tirado. Isso está na Bíblia, em Mateus. Quando um rei, né, um governante lá, ele sai, ele vai fazer uma viagem e ele pega 5 moedas de ouro e entrega para um servo. E pega 2 moedas de ouro e entrega para outro servo. E pega 1 moeda de ouro e entrega para o terceiro servo. E diz para que eles, quando ele voltar da viagem, ele quer de volta o dinheiro dele. Quando ele volta da viagem, o servo que pegou as 5 moedas logo investiu e conseguiu dobrar aquele dinheiro. Quando o dono do dinheiro chegou, o servo entregou. Olha, meu senhor, o senhor me confiou 5 moedas e eu estou lhe devolvendo mais 5. Então devolveu 10 moedas ao todo para o senhor dele. O segundo servo disse: Senhor, o senhor me confiou 2 moedas de ouro e eu estou lhe devolvendo 4. Aí o senhor disse: servo bom, mais lhe será dado ainda. E o terceiro servo disse assim: Senhor, eu fiquei com medo de investir o seu dinheiro e enterrei. E está aqui o seu dinheiro. Pegou e entregou uma moedinha de volta para o Senhor. O Senhor disse: servo mau e preguiçoso, até o pouco que você tem lhe será tirado. E tirou a moeda de ouro do servo. Ou seja, essa parábola, ela é muito importante. Nós podemos colocar ela em prática na nossa vida em vários segmentos da nossa vida. Mas aqui eu estou focando mais na questão do dinheiro. Então, criar hábitos que façam com que a gente se relacione melhor com a riqueza. Como, por exemplo, separar uma parte do que se ganha, do salário, para ter um lazer. Separar uma parte do salário para fazer uma aplicação. Separar uma parte do salário para ter um lazer. Isso também é muito importante, porque investir e ter também um lazer comunica para o nosso inconsciente a abundância. Comunica para o nosso inconsciente prosperidade. E comunica para o nosso inconsciente que nós estamos melhorando, que a nossa vida está progredindo. Isso é muito importante, fazer esta comunicação para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente. Isso vai fazer com que a nossa mentalidade se fortaleça ainda mais. E nós devemos ter também muito cuidado com as nossas palavras, porque as palavras que nós proferimos, as palavras que nós falamos,
ela é ouvida pelas outras pessoas, mas principalmente não esqueça que ela é ouvida por você. Então, se você fala coisas boas a respeito da riqueza, você também ouve coisas boas. Se você fala coisas ruins a respeito de riqueza, você também está internalizando aquelas coisas ruins. Então, nós temos que ter esse cuidado com as palavras que nós usamos. E não fazer crítica às pessoas. E usar as palavras de uma forma que elas nos beneficiem. Usar palavras de incentivo, usar palavras de apoio, para que nós também possamos entender que nós estamos inseridos num ambiente que ele está voltado para a prosperidade e para a riqueza. Em épocas de crise, muitas empresas quebram, muitas pessoas perdem os empregos, mas poucas pessoas conseguem se antecipar a isso. E é justamente aqui que nós não queremos que aconteça conosco. Se nós tivermos uma mentalidade forte, nós vamos nos fortalecer e pode vir a crise que vier, pode vir o problema que for, nós vamos saber superar, nós vamos saber solucionar. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente sabe o que a gente quer e a gente sabe aonde quer chegar, as coisas vão acontecendo, as coisas vão ficando mais fáceis para a gente. A maioria das pessoas que fazem mentoria comigo, elas, logo no início, elas percebem a mudança. É começar a mudar a mentalidade, começar a mudar as crenças, começar a mudar a atitude, começa a refletir na nossa vida. Porque aquilo que está dentro, ela aparece fora. Aquilo que está dentro da gente se externaliza. Então, se nós tivermos coisa boa dentro da gente, na nossa mente, no nosso inconsciente, essas coisas boas vão se tornar, vão aparecer na nossa vida, elas vão se materializar através de um carro novo, através de mais dinheiro, de mais trabalho, de mais valorização do nosso serviço. Nós vamos poder cobrar um valor maior pelo nosso serviço, nossos produtos. A minha mãe, eu sou de uma família eu vim de uma família muito pobre, muito pobre. Então, a minha mãe, ela começou a vida trabalhando no hospital. Ela fazia limpeza no hospital. Aí, paralelamente a isso, ela era solteira, ela não tinha filhos. Mas ela era muito pobre, né? E ela começou a trabalhar cedo. Aí ela começou a trabalhar no hospital e ela fazia limpeza. E ela começou a vender joia. Isso lá na década de 60, por aí assim. Então ela começou a vender joias e ela começou a aumentar a renda dela. Aí ela foi, estudou, ela progrediu, ela chegou a ser enfermeira. E a primeira casa que a minha mãe comprou, ela comprou com o dinheiro das vendas das joias que ela vendia. Ela tinha duas fontes de renda. Ela tinha a do hospital e tinha das coisas que ela vendia. Então, ela conseguiu, antes de casar, antes de conhecer o meu pai, ela conseguiu comprar uma casa. Quando ela conheceu meu pai,
ela já tinha a casa dela. Ela já tinha a casa dela. E ela vinha de uma família muito pobre. O pai dela morreu. A minha avó ficou sozinha com 5 filhos. Muito pobre, passando muita necessidade. Mas a gente tem que ter a coragem e a força de vontade para mudar a nossa realidade. Mas antes de tudo, nós temos que mudar por dentro para poder mudar fora. Eu escrevi aqui algumas coisinhas, minha colinha que eu tô falando aqui para vocês. Então, no início, logo quando eu comecei a estudar sobre finanças, eu via essas coisas que eu achava muito errado. Eu ficar anotando o que eu gastava com cafezinho, com lanchinho, com essas bobagens, mas eu não ouvia ninguém falar a respeito de como criar fontes de renda. Hoje em dia, existe muito tipo de trabalho, muito tipo de serviço que as pessoas podem fazer para aumentar a renda delas. Principalmente vender roupa pela internet, vender comida, cuidar de idosos, cuidar de animais, trabalhar como tosador de animal, dar banho, cuidar de animais na residência, né? Hoje em dia, manicure pode vir em casa, fazer unha, não precisa mais a pessoa se deslocar até um salão para fazer unha, tem essa facilidade de vir em casa, cabeleireiro também. Então hoje, eu conheço um cabeleireiro que ele trabalha dia de semana no salão, que não é dele, né? Mas ele trabalha lá como cabeleireiro. Mas quando chega no sábado e domingo, então feriado, ele atende a domicílio. É outra fonte de renda que ele tem. Então é assim, procurando novas fontes de renda que a gente consegue melhorar, que a gente consegue ter as nossas coisas, que a gente consegue progredir. Isso vai trazendo, agregando na nossa vida valor. É com isso que nós vamos dar nós vamos conseguir pagar um plano de saúde para nossa família, nós vamos conseguir dar uma alimentação melhor, uma casa melhor, uma casa mais confortável. Nós temos que pensar nessas coisas para que nós não passamos dificuldade. E o que eu vejo é que o medo é o medo, ele deixa muitas vezes as pessoas paralisadas. As pessoas deixam de fazer as coisas porque estão com medo. As pessoas não fazem as coisas quando elas precisam fazer, quando elas estão sentindo medo. Elas precisam fazer uma coisa, elas sabem que elas têm que fazer, mas por medo elas não fazem. O medo paralisa. Esse medo que paralisa a pessoa, ele muitas vezes ele é patológico. A pessoa precisa enfrentar. Porque senão ela entra naquele ciclo vicioso. Ela não consegue melhorar, ela entra em depressão, ela adoece, aparecem muitas doenças, principalmente quando a pessoa está preocupada, está sem condições de fazer frente às suas despesas mensais. Aí vem a preocupação, o estresse, a depressão, a ansiedade. Então, a falta de recursos financeiros, a falta de dinheiro, ela traz muita doença, muita tristeza, muita preocupação para a vida das pessoas. Eu conheço muita gente que tá com a vida caminhando e tá prosperando,
está melhorando de vida, compra casa nova, compra um carro novo. Eu conheço muitas pessoas assim e eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque eu vejo que, de uma certa forma, o nosso país também melhora, a nossa cidade melhora. Quando uma pessoa cresce, tudo ao redor dela cresce também. Ela pode ajudar mais os filhos, ela pode colocar os filhos para estudar numa escola melhor, ela pode dar uma alimentação melhor, ela pode cuidar dos pais idosos, ela pode ter um local de uma casa mais confortável. Então, tudo isso nós só podemos ter quando nós temos uma independência financeira. Quando nós temos mais de uma fonte de renda. E hoje em dia, com o celular ele veio para beneficiar as pessoas de uma maneira assim impressionante. A internet, nós estamos vivendo uma era de muita facilidade, principalmente para fazer dinheiro, principalmente para trabalhar, para produzir, para colocar os serviços no mercado, para colocar os produtos no mercado. A pessoa pode fazer um Instagram comercial ou pessoal, e ali ela colocar o serviço dela, e ali ela colocar os produtos dela para vender. Muita gente está conseguindo melhorar de vida fazendo isso, tendo mais uma fonte de renda. E isso traz muita satisfação, muita alegria, muita felicidade. E quando a pessoa vê que ela está progredindo, ela tem mais ânimo para continuar. E isso é muito bom, porque deixa as pessoas mais satisfeitas. Uma pessoa feliz, ela é uma pessoa que ela não adoece. Ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa que irradia paz, alegria, felicidade ao redor dela. Tudo isso nós temos que pensar, se nós quisermos melhorar de vida. Eu tive um problema de saúde muito grave, tudo por conta de preocupação, de estar desempregada, de não ter dinheiro para pagar minhas despesas. Isso me levou a um quadro de depressão e de doença muito grave, que foi aí que eu comecei a procurar me conhecer, a me desenvolver, a fortalecer a minha mentalidade, para que eu pudesse sair daquela situação muito ruim em que eu me encontrava. E que eu via muitas pessoas também, algumas pessoas ao meu redor, também com muitos problemas de saúde por conta disso, de falta de dinheiro, de não saber se vai conseguir pagar as contas no fim do mês, de não saber se vai conseguir pagar o plano de saúde, o colégio, a faculdade, alimentação, que tudo isso consome um volume de dinheiro muito grande. Aí você precisa do quê? Para você melhorar, para você progredir. Você precisa conhecer as suas habilidades. Quais são suas habilidades? Quais são? Pegue um livro, um caderno, um papel e faça anotações. Faça anotações. Quais são as suas habilidades? Do que é que você gosta? Se você pensar assim, mas Rosa, eu não tenho habilidade nenhuma, não sei fazer nada, não sei costurar, não sei cuidar de cabelo, não sei fazer unha, não sei fazer nada. Não sei cozinhar, não sei fazer bolo, não sei fazer docinho, não sei fazer brigadeiro, não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Se você não sabe fazer nada, ainda tem uma alternativa, que você pode se juntar com alguma outra pessoa que saiba. Alguma habilidade você tem. Com certeza.
Deus não dá o frio, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, todos nós temos habilidades, basta a gente procurar dentro da gente. Às vezes você não tem uma habilidade para manusear alguma coisa, não sabe costurar, não sabe fazer pão, não sabe fazer bolo, mas você sabe calcular, você sabe fazer, você sabe organizar uma empresa, você sabe ter uma organização você sabe fazer cálculo, você sabe, tem alguma habilidade relacionada a matemática, ou então a finanças. Às vezes a pessoa tem alguma habilidade, só que como ela não procura isso, ela acha que não tem valor, porque é uma habilidade dela. Às vezes nós temos uma habilidade e nós não damos valor para ela. Nós achamos assim, não, mas eu sei fazer isso daí, mas isso daí não vale nada não, ninguém vai dar valor nisso. Dá sim. Qualquer habilidade que nós tivermos, nós podemos fazer dinheiro em cima dela. Eu já vi gente vendendo toalhinhas de crochê na internet, coisas mais lindas, vendendo toalhinhas de crochê, vendendo roupinhas para cachorro, roupinhas para pet, coleira para pet, sapatinho de bebê, roupa para bebê, roupinha bordada para bebê, sabe? Tem tanta coisa que a pessoa pode fazer para que ela consiga ter uma renda extra e tirar, né, a corda do pescoço. Às vezes nós achamos que as nossas habilidades elas não são tão importantes, mas é porque na maioria das vezes nós não damos valor nas coisas que nós temos, nós damos valor nas coisas que as outras pessoas têm. Eu pensava assim, eu também pensava que eu não tinha habilidade nenhuma. Eu achava que eu era muito tímida. Eu achava que eu achava muitas coisas de mim, mas era sempre coisa ruim, sempre coisa negativa. Depois, quando eu comecei a ver realmente, será que eu sou tímida mesmo? Não, eu não sou tímida não. Eu vou enfrentar essa timidez. E aí eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu comecei a direcionar o meu comportamento da maneira como eu queria ser. Eu queria ser uma pessoa mais comunicativa, aí eu me tornei uma pessoa mais comunicativa. Mas tudo isso é uma questão de treino, uma questão de força de vontade. Às vezes o que falta é a gente se valorizar, dar um valor às coisas que nós temos. Nós damos muito valor para as coisas que as outras pessoas têm e muito pouco valor para as coisas que nós temos. E precisa ser justamente o oposto. Nós precisamos conhecer nossas habilidades para saber quais são as nossas melhores habilidades e quais são as habilidades que nós podemos usar para que nós possamos fazer mais dinheiro, fazer mais riqueza e perder o medo de enfrentar essas situações, de achar que nós não podemos, que nós não temos condições. Nós temos sim, nós temos muitos talentos e talentos que nós não conhecemos, mas às vezes nós deixamos o medo tomar conta. E aí o medo, ele impede a gente de progredir. Ele impede, ele não permite que a gente avance, que a gente vá além, que a gente consiga ter uma vida mais confortável. Então pense nisso. Tem uma frase que eu anotei aqui, que era de um técnico
da seleção brasileira, eu acho que era do Luxemburgo, não me lembro direito, mas era de um técnico da seleção brasileira. Ele dizia assim, o medo de perder tira a vontade da gente ganhar. Olha só, às vezes nós damos tanto valor pro medo e nós deixamos ele nos paralisar nossa vida, quando que na verdade nós deveríamos enfrentar o medo para que nós possamos ganhar. Ganhar o quê, Rose? Ganhar mais dinheiro, ganhar mais conforto, ganhar mais riqueza, ganhar uma vida muito melhor, uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, que nós merecemos. Mas nós achamos que não. Nós achamos que nós não merecemos, nós achamos que nós nascemos para sofrer. Mas da onde que a pessoa tira essa ideia? Ninguém está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para progredir em todos os sentidos. E o medo é que, na maioria das vezes, não permite que a pessoa avance, não permite que a pessoa ela procure a sua melhora, ela procure ajuda, ela procure alguém que dê orientação para que ela possa avançar com mais rapidez, com mais celeridade, com mais segurança, com mais confiança em si. Tudo isso nós podemos aprender. Nós estamos aqui para aprender e não para ficar comendo, dormindo e só. E viver uma vida que muitas vezes não nos satisfaz. Uma vida que a gente fica só preocupado. Uma vida sem qualidade. Pense bem, o que é que você quer para você daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Qual é a vida? Você deveria ter medo de não mudar. Você deveria ter medo de deixar que a sua vida continue a mesma coisa como está hoje daqui a 1 ano. Você quer continuar vivendo essa mesma vida? Daqui a mais 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vivendo a mesma vida, tendo os mesmos problemas e os problemas só se agravando? Porque assim, a pessoa começa ganhando pouco, depois ela acha que ela está ganhando pouco, ela faz uma dívida, aí pronto, aí começa a confusão. Aí da primeira dívida, ela vai aumentando como uma bola de neve. Porque aqui no Brasil, os bancos, eles cobram juros altíssimos. Eles dizem que é porque a inadimplência é muito alta. Mas a inadimplência fica alta porque os juros são altos. E os juros são altos porque a inadimplência é alta. Então fica aquele fogo cruzado. Não se sabe quem está certo. Mas, na verdade, os bancos cobram sim um juro muito alto pelo dinheiro que as pessoas pegam emprestado no banco. Mas para isso, antes de pegar um dinheiro emprestado no banco, pense qual é a maneira que você tem de fazer uma outra fonte de renda. Se você acha que você realmente não tem habilidade nenhuma, se junte com uma pessoa da sua família que tenha alguma habilidade. Às vezes a pessoa sabe trabalhar com carro, é mecânico, mas você não sabe. Mas o outro da sua família sabe trabalhar muito bem com carro. Se junte a ele, monte uma oficina mecânica para trabalhar com carro. Quem trabalha com carro aqui no Brasil se dá muito bem. Olha, eu precisei outro dia de um mecânico para fazer um trabalho no meu carro. E ele disse: Dona Rosa, eu só posso daqui a 4 dias, porque eu tô cheio de serviço. Olha que coisa boa, né? Uma pessoa dizer que tá cheio de serviço.
Mas seria muito melhor ainda se ele dissesse assim, ó, Dona Rosa, eu tô cheio de dinheiro. Sabe? Porque às vezes a gente trabalha, mas a gente não vê o dinheiro entrar. A gente não vê. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o dinheiro. Assim como o dinheiro entra, ele sai, ele vai embora. A gente gasta, às vezes em besteira, às vezes em coisas que a gente não estava nem precisando. E quando a gente começa a fazer uma economia, quando a gente começa a ficar mais de olho assim nas nossas finanças, economizando, separando o dinheiro para fazer investimento, separando o dinheiro do lazer, separando o dinheiro que todo mês separar o dinheiro do investimento, aí tem que ser sagrado. Nem que seja um pouquinho, mas eu ganho pouco, mas tem que ser um pouquinho mesmo. 50 reais, 30 reais. Com 30 reais já dá para começar a fazer, comprar um título da dívida pública. Com 30 reais. Dá para investir em ouro. É pouquinho? Mas é de pouquinho que a gente começa. Ninguém começa de muito assim, não. Todo mundo, todas as pessoas, elas sempre começam do pouco. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu tinha 1 seguidor. Então, sempre assim de pouquinho. Hoje em dia, eu tenho mais de 500 já. E eu agradeço muito as pessoas. Eu tô gostando muito do Instagram. Eu tenho esse meu Instagram há 2 anos. Eu acho uma maravilha. E já tenho também um canal no YouTube. Me segue lá no YouTube, Rosemary Chagas. Aqui também, se você ainda não me segue aqui no Instagram, passe a me seguir. E, gente, o que fica para hoje é que não deixe o medo impedir você de prosperar. Enfrente os seus medos. Procure se conhecer seus talentos. Não enterre seus talentos. Não jogue os seus talentos fora. Deus entregou os nossos talentos para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos progredir, melhorar de vida. E eu quero deixar o meu agradecimento para as pessoas que estiveram aqui, presente. Se ainda não me segue no Instagram, me siga. Um grande beijo, fiquem com Deus e muito obrigada.